Olá, eu sou a Cláudia e hoje eu te convido a falarmos a respeito deste livro, O Romance do Genji, de Murasaki Shikibu. Vem comigo? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que quando a gente lê um clássico, ou a gente lê um livro, não necessariamente um clássico, mas um livro escrito numa época muito anterior a gente, nós temos que imaginar que a linguagem vai ser diferente, obviamente. Nós temos que imaginar que talvez a forma da narrativa, aspectos que se liguem à narrativa, nos causem uma certa estranheza, porque talvez digam respeito a uma escola literária muito em voga naquele momento, ou etc e tal. Quero dizer que tudo que é anterior a nós talvez nos cause uma certa estranheza. Não é um romance que a gente leia como um thriller, por exemplo, como um livro de suspense. É um livro diferente. Posto isso, quero dizer que sim, Romance do Genji é um romance diferente porque não é um romance em que a gente vai ler grandes aventuras e muitos fatos acontecendo, muitas coisas diferentes. Nesse sentido, é um romance morno. Mas espera um pouquinho. Segura isso, quero falar de coisas anteriores a isso. Romance do Genji é composto de 2 volumes. Eu acabei o volume 1 e sim, vou dar spoiler, então se você não gosta de spoiler, pule o vídeo. Acontece que é um livro escrito há 1020 anos atrás, mais ou menos. Então não chega a ser um spoiler, convenhamos, né? Mas se você tem problemas com isso, deixa o vídeo de lado. O Romance do Genji, ele trata do crescimento, da formação desse menino Genji, que é um príncipe do Japão. É um livro considerado, digamos assim, o primeiro romance psicológico de toda a história do mundo. Embora, na época, não se usasse o termo romance. E ele conta a história do Genji, as suas aventuras amorosas, seu crescimento e suas aventuras amorosas. Genji era filho de uma das mulheres do imperador. O imperador podia ter várias mulheres. A nobreza japonesa poderia ter várias mulheres. Genji era filho de uma delas, só que era da favorita do imperador. O imperador requisitava muito a companhia dessa mulher, mas por tradição do Japão, Genji nunca seria o herdeiro do trono. O herdeiro do trono era o filho da primeira esposa. Só que Genji se tornou um menino belíssimo. Ele era considerado um raio de sol, um resplandecente. Genji era bem educado, ele reunia todas as qualidades que se prezavam na época. Ele declamava perfeitamente os seus poemas, ele criava poemas e declamava muito bem. Ele tocava o koto, que era um instrumento de cordas, maravilhosamente bem. Ele tinha uma caligrafia maravilhosa, uma letra muito bonita. Isso era uma característica muito valorizada na época e em homens e mulheres. Então ele era o dodói do pai dele. Claro que ele causou ciúmes em algumas pessoas, mas em geral ele era muito amado. Vamos fazer aqui um adendo. Na sociedade da época, no Japão, perto do ano 1000, o que se prezava era a perfeição. O Japão passou 400 anos de paz, não se meteu em guerras, então os guerreiros, os shoguns que vieram depois, não eram necessários. Se criou uma sociedade ligada às artes, à cultura. As mulheres eram valorizadas em círculos literários. Uma das características de uma mulher ser considerada perfeita, desposável, digamos assim, era declamar poesias bem. Então Genji vivia nessa corte e o homem, para nosso espanto, porque nós temos um homem moderno, nosso homem moderno é muito cheio de testosterona, mais rude. Claro, estou generalizando, não me levem a mal, não tem nada de preconceito nem nada. São diferenças que eu quero apontar. Nossos homens têm como cultura não poderem mostrar emoção. Graças a Deus isso está mudando. E sim, meninos podem chorar e não é feio chorar, e etc, etc.
Mas quem lê o livro entende que é uma diferença muito grande. Os homens cultuavam a delicadeza, notavam nas roupas das mulheres, na harmonia de cores, notavam como os outros homens eram bonitos e como resplandeciam ao céu azul de um Japão primaveril. Era uma sociedade que prezava a beleza, a delicadeza, a harmonia. Então o Genji cresce aprendendo a se dedicar aos pormenores, aos detalhes. Então tudo que ele faz bem, de acordo, claro, obviamente, com a sociedade da época. Imagine assim, ó, que ele é muito jovenzinho. Ele é declarado homem aos 12 anos. E ele começa a ter amores e a procurar nesses amores essa perfeição que todo mundo procura no mundo naquela época. Mulher ideal para ele é aquela que, além de ter uma beleza no rosto, uma harmonia facial, mulher bonita para ele é aquela que se veste bem, de uma forma elegante, e que tem gestos delicados, gestos bonitos, e ele vive pensando nesses gestos das mulheres, nessa delicadeza das mulheres, e ele se apaixona, mas ele também critica muito essas mulheres. Não para as mulheres, mas pensando, ele imagina assim que tal mulher não é tão delicada, a outra mulher não é tão perfeita porque ela tem uma forma de responder aos homens mais afetada, mais estudada. Só que ele se encantava, é uma coisa muito diferente. Muitas vezes ele se encantava com a ideia que ele fazia daquela mulher. Porque, pelos costumes da época, as mulheres ficavam protegidas em alas diferentes dos homens e muitas vezes só falavam com esses homens através de um biombo. Era uma relação muito diferente do que a gente tem hoje. Às vezes, os homens viam de longe as mulheres e se apaixonavam. E Genji se apaixonava perdidamente por essas mulheres. Muitas vezes, como eu disse, pela ideia que ele fazia daquela mulher. Ele via a silhueta de uma mulher e achava aquela silhueta perfeita. Daí ele buscava a história daquela mulher e ficava sabendo que ela era uma mulher de muito boa linhagem e que foi criada nos moldes da perfeição. Só de ouvir isso ele se apaixonava. E ele era um homem insistente e bonito. Então as mulheres caíam aos pés dele. Os costumes do Genji eram muito diferentes do nosso. Ele dormia a hora que ele queria, ele acordava a hora que estivesse satisfeito de tanto dormir, ele comia na hora que ele queria. Nós comemos pelo relógio, ele comia quando tinha fome, dormia quando tinha sono. Então ele passava as madrugadas em claro e muitas vezes nas casas dessas mulheres. E o ocidental, quando lê isso, acha que ele estava dormindo, tendo relações sexuais com essas mulheres. Muitas sim, muitas não. Muitas dessas mulheres pelas quais ele se apaixonou, ele não teve intercurso carnal. E muitas sim. E o sexo era visto de uma forma diferente. O sexo não era feio como ainda hoje algumas pessoas acham que é, no sentido de se uma mulher dormir com vários homens, ela é vagabunda. Se uma mulher perde a virgindade antes do casamento, muita gente acha ainda hoje que é uma coisa muito séria, muito feia. E a sexualidade era levada de maneira diferente no Japão. Então as mulheres podiam dormir com os homens, sim, ter relações sexuais com os homens, sim. Claro que haviam regras. Chega a ter certa comicidade isso, e a Murasaki fala sobre isso, que Genji é um apaixonado pelas mulheres. Então ele tem diversas mulheres e cada vez ele inventa uma outra aventura e ele não se desfaz da primeira aventura. Então daqui a um pouco ele tem enlouquecido porque ele tem que uma noite numa mulher, outra noite olhar pela outra mulher, na outra noite tem que ir pela outra, mas aí ele trabalha pelo reino, ele é da nobreza, ele é do exército, ele se torna tenente general do exército depois. Ele tem que zelar pelos seus negócios, pela sua posição no exército. Ele passa 2, 3 dias fora, 5 dias fora, mas um pouco ele lembra
E que uma das aventuras que ele tem, faz tempo que ele não visita aquela mulher, então ele vai visitar. E os romances não eram como os romances de hoje, que se eu tenho uma namorada, um namorado, nós nos visitamos e nós estamos um para o outro na maior parte dos dias. Não existia esse conceito de namorada, namorado, existia meu amor, vou vê-la, mas a outra também pode ser um outro amor, vou vê-la também. Casar não significava que eu ficaria só com esta mulher, porque para a nobreza isso era livre. O romance do Genji é basicamente as aventuras dos amores do Genji. A gente fica conhecendo bem profundamente os costumes da sociedade japonesa, que são muito interessantes, e o livro vale a pena por isso. Eu, Cláudia, lendo este livro, fiquei com a sensação de que o mérito do livro é nos fazer conhecer a sociedade da época. Não tanto a forma como ela escreve que me chamou a atenção, e sim me chamou a atenção conhecer os detalhes da vida daquela sociedade. Existe uma cena que é bem forte neste livro, que parece destoar de tudo que acontece no livro, mas existe uma explicação para a época fez sentido. Que é o quê? Genji tem um momento que ele está com febres, está doente, e ele vai para um retiro espiritual e ele conhece uma monja que mora perto do retiro onde ele se encontra, que cuida de uma menina. Ele se apaixona por essa menina só tem 10 anos. Isso é chocante pra gente. Reparem que, na verdade, Genji é um menino também. É um menino, não sei, a gente perde a noção, mas imagino que seus 15 anos. Não mais que isso. Ele se apaixona por essa menina e vai falar com a avó dessa menina, a monja, para pedir para levá-la junto com ele. E a avó fica apavorada. Apesar dele ser o Genji, príncipe real, ele não tem esse poder de pegar essa menina e raptá-la, e a vontade dele é lei. A avó diz que não, que ela é muito jovem, que ela não está ainda formada para ter algum amor, ter sexo com alguém, então que não, que ela vai ficar em casa com a avó. Pensem numa coisa, tudo no passado era mais precoce. Essa monja, falando com a sua neta, conta para sua neta que a mãe desta menina, que já é morta, casou aos 12. Então era normal crianças terem relacionamentos muito cedo, mas a menina tinha 10 anos. Genji, então, apaixonado por uma menina de 10 anos, ele resolve esperar ela crescer um pouquinho mais para ter o consentimento da avó para levá-la para casa. Bom, passa o tempo, ele consegue levar essa menina para casa, ele a trata como pai, ele não tem sexo com ela, ele não se relaciona sexualmente com a menina, ele cuida dessa menina como pai, ele ensina para essa menina as coisas da corte, a delicadeza, o que ele imagina que uma mulher tem que ter de características, de qualidades, ele ensina para essa menina como se portar, como ler um verso, como declarar, como declamar, como tudo. Ele é apaixonado pela menina, ela começa a gostar muito dele e ele a estupra. É uma cena chocante, ela não é descrita por pormenores, não é por isso que ela é chocante. Ela é chocante porque Genji era um homem delicado, era um homem que cuidava das mulheres e a estupra. Para nós é muito chocante, mas vamos entender com relação à sociedade da época. O que se entende desta leitura é que na sociedade da época não havia violência contra a mulher, as mulheres não apanhavam. O estupro, que eu quero dizer, não era pegar a mulher com violência e bater na mulher, não. Ele a forçou sim a fazer sexo e ela ficou muito magoada com isso, porque ela confiava nele como pai. E, de repente, é obrigada a fazer algo que ela não compreende muito bem, ela é muito ingênua. Imagina uma mulher do ano 1000, um pouquinho antes do ano 1000, uma menina, era uma delicadeza de menina, sem malícia, sem entender o mundo. Daqui a pouco é forçada ao sexo. Ela ficou muito magoada, mas ele levou essa situação como, não fica tão brabinha assim, é uma coisa natural. E ele a trata
como sua esposa, digamos assim. E isso não é mais tocado no livro. Isso é superado depois por Murasaki. Murasaki é o nome dessa menina, que é o nome da autora também. Não vamos confundir, é uma coincidência. O nome da personagem é Murasaki, a autora é Murasaki, mas Murasaki, na verdade, não é um nome próprio. Murasaki é uma designação, é um cognome, como eles chamam, porque no Japão era considerado feio chamar uma pessoa pelo seu nome. Então as mulheres e os homens tinham apelidos. Genji também não é um nome. Genji é uma forma de chamar o príncipe, que se eu não me engano quer dizer resplandecente, mas eu posso estar enganada. Então Murasaki Shikibu, por exemplo, que é o nome da autora, na verdade não era o nome da autora. Ninguém sabe o nome da autora. O Murasaki Shikibu era o nome que se dava às damas de honra daquele momento na corte japonesa. Este é um momento muito tenso, então, do livro, de estupro da menina, e é a única coisa movimentada que existe no livro. Por que eu gostei do livro? Eu gostei por conhecer a corte japonesa. Eu gostei porque, assim, apesar de não haver grandes reviravoltas no livro, a narrativa é sempre linear. Eu não achei ela tão cansativa assim. Eu gostei de ler a descrição de outro mundo, de outra época, de outros costumes. E no final do livro, volto a dizer, vou dar spoiler aqui do final deste livro, porque é de onde vai começar o outro que eu vou ler na sequência. No final deste livro, morre o imperador, pai de Genji. Na verdade, no Japão existia um costume de que o imperador era imperador durante X anos, mais ou menos, e depois ele abdicava em favor de seu filho, filho da primeira esposa. Foi o que aconteceu. O imperador se tornou o imperador aposentado, ele morre, e todos aqueles que ele prezava entram em desgraça. Por quê? Por exemplo, Genji tinha se casado com a filha do ministro da esquerda. Existia o ministro da esquerda e o ministro da direita. Não quer dizer partido político, partido de esquerda e partido de direita. Não. É uma denominação, ministro da esquerda, ministro da direita. Só que a primeira esposa do imperador falecido era a filha do ministro da direita. E eles achavam que Genji ia casar com a filha do ministro da direita. E não foi o que aconteceu. Ora bolas! Quando esse imperador morreu, quem assumiu o trono foi o filho da primeira esposa. E a primeira esposa começou a se vingar, o menino era muito jovem, começou a se vingar de toda a turma do ministro da esquerda. Então, todos os afiliados do ministro da esquerda caíram em desgraça. Genji, por sua vez, caiu em desgraça porque teve um amor politicamente não recomendado e teve que se exilar numa cidade a 100 quilômetros da capital. Ele vai para esse lugar e ele fica muito melancólico. Ele vai morar nesse lugar com 5, 6 fiéis companheiros, mas está lá em desgraça. Ele vai, então, acabar o livro assim. Nós retornamos no próximo livro para saber o que aconteceu. Bom, vamos continuar esse papo com o Romance do Genji, volume 2. Eu vou ler esse romance e continuo contando para vocês. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixem seu like aí. Faz muita diferença para mim e para o canal. Assim você ajuda o canal a crescer, dando o seu like, o seu gostei, porque daí outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais pessoas disserem que gostaram, mais o YouTube espalha esta notícia e a gente cresce e espalha a literatura pelo mundo. Não te esquece também de se inscrever no canal, também faz muita diferença para mim. Clica no sininho para receber as atualizações de tudo que acontecer aqui e eu te vejo no próximo vídeo.